Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filo artrópoda. Para começar a falar desse filo, nós vamos falar sobre as classes e as suas principais diferenças. Então, dentro desse filo nós podemos observar 5 principais classes, tá? Primeiro, a classe insecta, que vai apresentar um número de tagmas igual a 3. Bem, vamos relembrar o que vem a ser tagmas. Tagmas são as partes do corpo que constituem esse animal. E, obviamente, a partir do processo de tagmatização, que foi a fusão dos metâmeros, que vem lá do filo Annelida, que começou pela metamerização, que são justamente aqueles segmentos presentes no corpo dos anelídeos, tá? Que se fundiram para formar os tagmas. Então, na classe insecta, nós podemos notar a presença da cabeça, do tórax e do abdômen. Quando nós passamos tanto para a classe crustácea quanto da aracnida, tem a presença apenas de 2 tagmas. Você tem a fusão aí da cabeça com o tórax, né, surgindo o cefalotórax e o abdômen. E as outras 2 classes, né, a quilópoda e a diplópoda, você tem a presença de cabeça e tronco segmentado, onde o número de segmentos desse tronco pode chegar até 200, tá bom? Bem, o número de patas também vai ser um fator diferenciante dessas classes, que vem a ser o seguinte. Quando você pega a classe insecta, eles têm justamente 6 patas, ou 3 pares de patas, se você preferir. A crustácea, ela geralmente tem um número variável de patas. Quando você já pega a aracnida, você vai encontrar 8 patas ou 4 pares. E aqui, no caso dessas 2 classes, tanto da quilópoda quanto da diplópoda, nós observamos o seguinte. No primeiro caso, um par, né, de patas por segmento e, no segundo caso, 2 pares de patas por segmento. Outra característica que nós podemos utilizar para poder diferenciar esses animais são o número de antenas. Por exemplo, a insecta apresenta 2 antenas, ou seja, um par de antenas. Quando você já pega a crustácea, você vai ter aqui, no caso, 4 antenas, ou como você preferir, 2 pares de antenas. Já a aracnida, ela não apresenta antenas. E essas 2 últimas classes também vão apresentar 2 antenas, ou um par de antenas. Várias características foram importantes para que esse filo fosse muito bem sucedido durante o processo de ocupação do ambiente terrestre. Uma das características talvez mais importantes que nós podemos diferenciar é a presença do seu exoesqueleto. O exoesqueleto ele é formado por um carboidrato, a quitina, que é um carboidrato estrutural, que primeiramente está conferindo para esse animal uma importância para que não aconteça o processo de desidratação do corpo. No segundo momento, nós podemos pensar numa proteção, porque de certa forma, por ser rígida, vai oferecer uma certa dificuldade para os animais que se alimentam deles. E no terceiro momento, um apoio para a musculatura. E como o próprio nome desse filo já diz, pés articulados, isso é uma característica super marcante deles, é necessário que você tenha um apoio dessa musculatura para que você tenha uma maior gama de movimentos. Só que a presença desse exoesqueleto vai fazer com que o crescimento desses animais não seja um crescimento contínuo como nós observamos nos seres humanos. Para que eles cresçam, é necessário que você tenha as mudas. Durante as mudas, eles vão perder o seu exoesqueleto. Você pode notar que é um intervalo de tempo curto, E, obviamente, vão ter o seu crescimento e já vão sintetizar um novo exoesqueleto. Isso vai acontecer até eles atingirem a idade adulta. Outra característica importante desse filo foi a presença de ovos com casca, que também permite com que você não tenha desidratação dos mesmos e possa ter o desenvolvimento embrionário sem problema algum desses animais. O desenvolvimento embrionário se dá a partir de larvas, muitas vezes, um desenvolvimento indireto, que você vai poder notar nesse filo. Gente, boa sorte no vestibular e até a próxima.